Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que bênção, meus amados. Glória a Deus por podermos estarmos na presença do Senhor, adorando a Ele com a sua bondade, pois Ele tem sido bondoso para com as nossas vidas. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 27. Estaremos lendo até o versículo 39. Nos diz assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E disseram-lhes eles: os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto estar com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestes novas e põe em vestes velhas, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará ao velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar nesta manhã, meus queridos, sobre o tema cujo eu denominei de do velho ao novo. É perceptível, eu não sei se todos têm essa percepção, mas se não tiver, terão a partir de hoje, que os evangelhos, eles não foram escritos, os registros, que estão colocados nos evangelhos, não estão postos de maneira cronológica. Ou seja, os acontecimentos descritos não significa que eles foram ocorrendo na sequência que está relatado na Bíblia. Nem os capítulos, nem mesmo os versículos. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, não necessariamente, por exemplo, o capítulo 2, os acontecimentos do capítulo 2 ocorreram antes do capítulo 3. Pode ser que tenha ocorrido depois, para exemplificar. No entanto, a leitura que nós fizemos, ela inicia Lucas dizendo: passada estas coisas. Então significa que antes de Jesus chamar Levi ou Mateus, havia alguns acontecimentos anteriores, e esses sim, de maneira cronológica, porque o texto exemplifica essa questão, que foi na sequência. Houve alguns acontecimentos que é possível que tenha impressionado Mateus, ou Levi, como também era conhecido, e outras pessoas. Se olharmos para o capítulo 5,
como um todo, observe que ele inicia falando da pesca maravilhosa, depois ele vai falar sobre a cura de um leproso, mais adiante, o capítulo 5 fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Lembre-se que o mar da Galileia ficava nessa região, né? Óbvio, o próprio nome já diz, da Galileia, cujo a principal referência era a cidade de Cafarnaum. Então, no mar da Galileia, Jesus ele realiza a pesca maravilhosa. Saindo daquele momento, ele cura um leproso. Entrando na cidade de Cafarnaum, ele cura um paralítico. E quando ele está passando em Cafarnaum, o texto diz, passada estas coisas, ou seja, depois de todas essas realizações, de todos esses milagres, passado esse momento, Jesus ele está passando na alfândega, na coletoria, e o texto diz que ele chama a Levi, o publicano, o Mateus. Não sabemos exatamente o que Mateus sabia sobre Jesus, quais eram as informações que Mateus ele tinha. É possível que a amizade de Cristo com Pedro e com os companheiros deu-lhe acesso ao círculo dos homens de negócios de Cafarnaum. E por certo Mateus ouvira Jesus pregar junto ao mar da Galileia. Talvez Mateus estava presente quando Jesus ministrou o Sermão do Monte. É possível que ele ali estivesse quando Jesus estava pregando. Mateus ele obedeceu ao chamado de Jesus sem hesitar e o seguiu. Sua alegria por ter sido salvo era tanta que ele convidou vários dos seus amigos para regozijar-se, para alegrar-se juntamente com ele. Perceba que após o chamado de Mateus, Lucas ele diz que Mateus ele dá uma festa na sua casa, convida Jesus Cristo juntamente com os discípulos, bem como muitos dos seus amigos. O texto diz que a casa estava cheia de publicanos e outros. Mateus ele sai convidando os seus amigos, os vizinhos, ele convida todo mundo, porque eles queriam que essas pessoas ouvissem o que ele havia ouvido de Jesus. Convida todos para um banquete, para juntos se alegrar na sua casa. Só que aí começa o problema, irmãos. Aqui começa o problema. Os escribas e fariseus criticavam Jesus, pois não compreendiam a sua mensagem, nem o seu ministério. Perceba que o grupo de escribas e fariseus acompanhavam o ministério de Jesus Cristo, não porque eles cedessem à mensagem de Jesus, mas porque eles queriam em algum momento pegar Jesus em alguma situação que eles identificassem como inapropriada para a lei de Moisés. E é por isso que eles acompanhavam Jesus, às vezes até jogando casca de banana, para que Jesus pudesse pisar nelas. Então, quando eles veem Jesus à mesa, juntamente com um grupo de publicanos, irmãos, o publicano era o cobrador de imposto, e se havia um pecado entre os fariseus, entre os escribas, identificado como sendo em uma escala de superioridade, uma escala maior, era o publicano. Porque o publicano, eles prestavam serviço para o Império Romano, e com esse serviço prestado, eles oprimiam os seus compatriotas. Então eles tinham ranço de publicanos. E quando Jesus está sentado à mesa com os publicanos, eles ficam imensamente incomodados com essa atitude de Jesus. Jesus ele não cabe, irmãos. Jesus ele não cabia
no biotipo pré-estabelecido pela religião. Jesus ele não cabia nesse biotipo. Jesus simplesmente não se encaixa em suas vidas religiosas tradicionais. É triste quando os líderes resistem às mudanças e se recusam a procurar compreender as coisas novas que Deus está fazendo. A fim de ajudá-los a entender, Jesus ele apresentou 4 ilustrações da obra que ele realizava. E quando Jesus ele é censurado pelos fariseus, pelo fato dele sentar-se à mesa com os publicanos, ele inicia esse diálogo, ou essa tentativa de elucidar a compreensão dos fariseus, trazendo uma ilustração. E a primeira ilustração que Jesus apresenta é a dos médicos. E ele diz que aquele que está com a sua saúde plena, esse não precisa de médico, mas apenas os enfermos, aqueles que reconhecem a sua enfermidade, que estão doentes, apenas aqueles que estão fisicamente debilitados, é que procuram o auxílio da medicina. Jesus ele faz uma comparação, apresentando aquele grupo de pessoas, de publicanos e outros que o texto diz, como um grupo de pessoas que estavam espiritualmente doentes, enfermas. E ele diz, eu vim foi para aqueles que identificam as suas enfermidades, não para aqueles que estão saudáveis, ou pelo menos que não reconhecem as suas enfermidades. Para os escribas e fariseus, Mateus e seus amigos eram pecadores condenados, mas para Jesus eram pacientes espiritualmente enfermos que precisavam da ajuda de um médico, fato que ele ilustrou ao purificar o leproso e curar o paralítico. O pecado é como uma doença, começa pequeno e imperceptível, vai crescendo em segredo, enfraquece o indivíduo, e se não for curado, ele é fatal. Jesus ele diz, foi para essas pessoas que eu vim, para curar aqueles que estão doentes, para trazer saúde para aqueles que se encontram nessa condição. É verdade que Jesus ele não está falando de uma doença propriamente dito física, mas a doença da alma das pessoas, aleluia, que foi afetado pela queda do ser humano, quando a transgressão ocorreu em Adão. Todos foram afetados de maneira que Jesus os identificam como enfermos que necessitam de uma cura, e apenas Ele é capaz de sanar essa enfermidade. Glória a Deus. É terrível ver uma doença matar o corpo, mas é ainda mais terrível quando o pecado condena a alma ao inferno. Os escribas e fariseus não hesitavam em diagnosticar as necessidades dos outros, mas não eram capazes de enxergar as próprias necessidades, pois eram pecadores como qualquer outra pessoa. No evangelho que Mateus escreve, no capítulo de número 23, Jesus ele está tratando com esse grupo de pessoas, escribas e fariseus. E dentre umas colocações que Jesus faz para ele, é que aquelas pessoas estavam querendo tirar um cisco do olho de uma pessoa. No entanto, eles estavam com uma trave enroscada no deles. Ele diz, vocês são hipócritas, porque vocês estão incomodados com um cisco, com um argueiro que está no olho do teu irmão. No entanto, não percebe na trave que está no teu. Então eles identificavam a enfermidade dos publicanos e daquele grupo de pessoas que ali se faziam presente, mas não conseguiam entender que eles mesmos estavam necessitados dessa cura divina para a sua vida. O primeiro passo para a cura da enfermidade do pecado é admitir que temos uma necessidade, que devemos tomar uma providência.
Os falsos profetas dão diagnósticos falsos, que geram esperanças infundadas. Mas o servo de Deus diz a verdade sobre o pecado, a morte, o inferno, e oferece o único remédio que existe, meus queridos. O remédio é amargo. Tinha uns remédios, hoje em dia os remédios é docinho, né? Hoje em dia está bom para as crianças, tem até dipirona docinho. Dipirona é ruim, mas tem uns dipirona que até hoje é docinho. E os irmãos aqui da minha idade, mais ou menos, ou para frente, vão lembrar que tinha uns remédios que, pelo amor de Deus, eram uns remédios, quando a mãe vinha com aqueles remédios, misericórdia. Você fazia a volta para não tomar, mas tinha que tomar, não tem jeito. Para curar tinha que tomar o remédio, é amargo, mas resolvia o problema. O remédio apresentado pelas Escrituras, irmãos, ele confronta a realidade humana. E esse confronto com a realidade humana nem sempre é aceitável de maneira tranquila por nós, pelo pecador. O remédio, então, ele se caracteriza dentro dessas circunstâncias como sendo amargo. Às vezes o remédio, ele não é bom ao paladar. No entanto, nós temos uma convicção, meus queridos, que Ele é o único que vai oferecer cura para essa enfermidade. A fé em Jesus Cristo, meus irmãos, aleluia. A religião dos escribas e fariseus não tinha o poder de oferecer esperança alguma aos amigos de Mateus. Mas Jesus sim, pois Ele é o médico dos médicos. Louvado seja o seu santo nome. Seu diagnóstico é sempre exato. A sua cura é perfeita e completa, meus queridos. Aleluia. Não é de se admirar que Mateus estivesse tão feliz e desejasse compartilhar as boas novas com os seus amigos. Mateus, ele chama todo mundo, meus amados. Todas aquelas pessoas que ele conhecia, os que não conhecia, aqueles que trabalhavam juntamente com ele, todos foram convidados para esse banquete, porque ele queria compartilhar da mensagem de Jesus Cristo com aquelas pessoas. A segunda ilustração que Jesus utiliza é a do noivo, porque quando eles apresentam, os escribas e fariseus, eles apresentam a sua insatisfação por Jesus sentar-se à mesa com aqueles que eram identificados como pecadores. Após ele apresentar essa insatisfação de Jesus estar sentado, comendo com aqueles homens, ele apresenta uma segunda insatisfação. Porque aquelas pessoas não tem aquelas pessoas que são os ranzinza, que a gente chama, né? Que está incomodado com tudo, nada está bom. Se você está rindo, incomoda ele. Se você está alegre, ele fica triste por causa disso. Porque alguns acreditam que a fé religiosa ela tem que ser associado àquela, como poderia dizer, aquele semblante carrancudo. E durante um tempo foi assim, né? Pastor tinha que ser pastor com cara fechada, não podia mostrar o dente para ninguém, bigodudo, barrigudo, né? Pessoa da cara feia, fechada, que dá bronca em todo mundo, que chama a atenção do menino, da irmã, do irmão, dos obreiros, que dá bronca na igreja inteira. Essa era a característica, né? Como se identificava um líder religioso. E a identificação religiosa do fariseu era mais ou menos dessa maneira. Eles estão incomodados pelo fato de Jesus sentar-se à mesa. Jesus dá uma resposta para eles. Agora eles estão incomodados pela alegria dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus estão num banquete, estão comendo e bebendo, e isso incomoda os religiosos. Não era apenas os amigos dos discípulos que incomodavam os escribas e fariseus, mas também a sua evidente alegria ao ter comunhão com Jesus e com os seus convidados. Temos a impressão, irmãos, de que a prática da religião não dava muita alegria para os fariseus. Porque depois que Jesus responde a ele o fato de estar sentado com aqueles homens, ele pergunta e diz: olha, diz-me,
Os discípulos de João, bem como os discípulos dos fariseus, eles jejuam frequentemente, enquanto vocês comem e bebem. Eles estão incomodados pela alegria dos fariseus naquele banquete. Jesus, ele dá uma segunda resposta. Escuta, você acha que é razoável alguém estar de jejum em uma festa de casamento? Olha, alguém pode até fazer, mas não é uma coisa normal, né? Você tem você tem mais de 360 dias no ano para jejuar. Vai escolher jejuar no dia de uma festa de casamento? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você vai em uma festa, aí você chega lá, não, eu estou de jejum. Mas que maluquice é essa? Você tem um ano inteiro para jejuar, vai deixar para jejuar no dia da festa, no dia do banquete? E é isso que Jesus diz aos fariseus. A festa de casamento dos judeus durava uma semana. E era uma ocasião de grande alegria e celebração. Vocês já pararam para pensar? Uma semana de festa? Vocês já foram em uma festa dessa? Uma semana de dias festivos, né? No Nordeste acontece muito isso, tá? Festas prolongadas. Chega essa época, principalmente a época do meio do ano, né? Todo dia tem festa. É milho, é pamonha, você vai na casa de um, vai na casa do outro. Todo dia tem festa na casa de alguém. A festa de casamento durava 7 dias. E era um momento de celebração. Era um momento que as pessoas se reuniam para celebrar, para se alegrar. E nesse momento comiam e bebiam. Ao usar essa imagem, Jesus estava dizendo aos seus críticos: eu vim para fazer da vida uma festa de casamento, e não um funeral. Não fazia sentido o convidado jejuar enquanto estivesse na festa de casamento. Porém, Jesus disse que um dia ele lhe seria tirado, uma indicação da sua rejeição e morte. Mas enquanto isso não acontecia, havia motivo de sobra para a alegria, pois os pecadores estavam se arrependendo. Aleluia! O momento festivo de Jesus Cristo tinha sobretudo como principal motivação a razão de que muitas pessoas estavam arrependendo-se dos seus pecados. O jejum aparece com frequência no Antigo Testamento, e embora seja menos frequente, também está presente no Novo Testamento. O exemplo dos profetas e da igreja primitiva é sem dúvida relevante para os cristãos de hoje. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, sugere que Jesus, ele espera que todos jejuassem. Porque nesse texto, Jesus ele está falando a respeito do jejum e orientando como ele deveria ser feito. E Jesus ele vai usar a expressão, quando jejuares. Ele não diz se jejuares, ele diz quando. Ou seja, ele esperava que todos os seus seguidores tivessem a prática do jejum, obtivessem a prática do jejum. Outras passagens, como Atos, no capítulo 13, 14, indica que o jejum era uma prática comum na igreja primitiva. No entanto, Jesus agora ele vai além, e além dele explicar a questão da razão por que ele estava sentado à mesa com os publicanos, e porque os seus discípulos estavam comendo, bebendo, alegrando-se e regozijando-se com aquele cenário, ele apresenta uma outra situação, e essa outra situação Jesus ele divide em duas parábolas. A parábola do remendo novo nas vestes velhas, e a parábola do vinho novo no odres velhos. Jesus ele diz, meus irmãos, que aquilo que ele veio apresentar é algo novo. E esse algo novo que Jesus estava apresentando, ele deve ser recebido como um todo e não apenas em partes. O evangelho, meus queridos, não dá para ser recortado, não dá para você fazer um recorte daquilo que você quer da palavra de Deus para inserir na sua vida. A palavra de Deus tem que ser adotada como um todo. E Jesus diz, ninguém coloca remendo novo em vestes velhas. E nós vamos explicar a ilustração
disso aqui. Talvez para nós, hoje isso não faça tanto sentido, mas para a época fazia todo sentido. A primeira coisa a ser observada é que nos tempos de Jesus, as roupas eram um artigo de luxos. Não era como hoje, em que as pessoas têm várias roupas para substituir de acordo com o local para onde ela vai. Primeiro você precisa ter isso em mente. Não era como hoje, irmãos, que você tem um guarda-roupa lá que quando abre a roupa cai. Que não tem espaço mais para guardar. Tinha pessoas que tinham apenas uma vestes. Apenas uma única. Quando muito duas para substituir aquela. Era uma situação muito difícil. Não é como as irmãs que vai no casamento hoje com uma roupa e se for na semana que vem, aquele vestido já não serve mais, tem que ser outro. Não é isso, minhas irmãs? É mais ou menos assim ou não? Aí os maridos que ficam coçando a cabeça, né? Não, tem que comprar outro. Semana passada eu fui com esse lá na festa, lá não sei de onde, e eu vou com esse. As irmãs tudo viu com essa roupa lá. Os homens não ligam muito para isso, né? Primeiro porque os outros homens não vai ter a mínima ideia que o homem foi na festa, que roupa que ele estava. Nem ele mesmo sabe, quanto mais os outros. Eu não sei nem que roupa que eu vesti ontem, como é que eu vou saber a roupa que o Amaro estava na semana passada? Eu não faço ideia. Não me pergunte, eu não faço ideia que roupa que era. Ele pode repetir quantas vezes, que eu não sei se está repetido. Só que nos tempos de Jesus não era assim, meus queridos. Era uma vestes, duas. Então o que acontecia? À medida que a roupa ia desgastando, as pessoas tentavam, remendá-la. Só que o que ocorria? A roupa o tecido quando ele era novo, não dava para você tirá-lo do tear e remendar na roupa velha. Sabe por quê? Porque quando você ia lavar, aquele tecido novo, ele encolhia desproporcionalmente ao tecido velho. O que acontecia? Rasgava no outro lugar. E se você tivesse uma veste nova, você não ia recortar um pedaço da veste nova para remendar a velha, porque também não faz sentido. Aí Jesus diz, ninguém tira pano de veste nova para remendar a velha, porque vai rasgar em outro lugar. O que Jesus está dizendo é que o Evangelho, ele não é uma adaptação do judaísmo. O Evangelho não era algo que deveria ser complementar à religião dos escribas e fariseus, mas algo novo que deveria ser aceito na sua totalidade e não apenas em partes. Há pessoas que querem convidar Jesus para fazer parte de uma área específica da sua vida. Eu quero Jesus para cuidar da minha família. Mas será que Jesus pode também fazer parte dos teus negócios? Será que Jesus pode? Será que Jesus pode fazer parte da minha vida religiosa, mas Ele pode fazer parte da minha vida sentimental? O Evangelho, ele nos envolve como um todo, meus irmãos. De maneira que não dá para desassociar uma coisa da outra. Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa vida como ser humano. Como pai, como marido, como esposa, como um filho, como um cidadão, como um trabalhador, como um crente. Ele quer fazer parte da vida como um todo. Algumas pessoas querem apenas que Jesus, ele faça parte de um cenário específico. Mas quando você diz é necessário mudar também isso, ele diz, não, isso aqui não, aí já é demais. E Jesus diz, não dá para pegar o pano novo e remendar o velho, porque não vai dar certo. Vai rasgar no outro lugar. Aleluia. Jesus não veio para remendar as coisas velhas, mas para dar coisas novas. Os fariseus reconheciam que o judaísmo não estava em condições ideais, e talvez esperasse que Jesus cooperasse com eles, de modo a reavivar a antiga religião. Porém, Jesus mostrou a insensatez dessa abordagem,
pois o evangelho é algo que deve ser introduzido por completo na vida do pecador, e não apenas uma parte dele. Perceba que quando às vezes nós fazemos uma colocação, as pessoas dizem, não, mas isso aí foi, Paulo disse isso, por conta que Paulo era desse jeito. Tiago, ele foi duro em suas palavras, porque Tiago, ele tinha uma concepção distinta. A palavra de Deus, ela é a mesma para nós, meus queridos. Se queremos viver como um cristão, precisamos abraçar as Escrituras como um todo, e não fazer essa abordagem seletiva, pensando do texto apenas aquilo que nós gostamos. É por isso que vende em algumas casas de artigos religiosos algo que ficou conhecido como caixinha de promessa, né? Você vê que ali não tem nada ruim ali dentro, só tem coisa boa. Tira uma palavra, aí você vai ganhar não sei o quê, você vai ser uma benção, a sua família vai não sei o quê. Vê se vende caixinha de repreensão. Você já viu alguma caixinha de repreensão? Não tem. Por quê? Porque as pessoas elas querem pensar das Escrituras aquilo que lhe é cômodo, aquilo que é palatável para ela. Então ela quer pegar do texto apenas aquilo que lhe agrada. Mas quando a Bíblia ela traz mensagens que corrige, que exorta, que repreende, que tenta trazer o cristão para a centralidade do Evangelho de Cristo, as pessoas querem excluir essa parte. E Jesus diz, não há possibilidade de que isso seja feito. É necessário que você pegue essa vestimenta como um todo e vista. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele progride dentro dessa apresentação, dentro dessa sua abordagem. E ele utiliza outra coisa que era muito comum dentro do cenário em que eles estavam inseridos, que era o fazer vinho e depositar esse vinho nos odres, que era uma vasilha feita de couro de animal. A Bíblia não faz distinção de suco de uva e vinho. A Bíblia ela descreve isso como vinho novo e vinho velho. Qual era o vinho novo? O suco de uva, para nós hoje, né? Porque ele ainda não havia fermentado. E qual era o vinho que nós chamamos hoje? O vinho velho. Porque era o vinho que já havia passado pelo processo de fermentação. Então ele tinha um teor alcoólico maior do que o vinho novo. Ambos, o suco de uva tem teor alcoólico também, só que ele é pequeno, é um teor alcoólico pequeno. E hoje em dia, nos nossos dias, como é que eles freiam, né, esse processo de fermentação? Eu não sei o que, eles vão inserir algum tipo de produto dentro do suco da uva para que o processo de fermentação ele pare. Porque se você fizer o suco de uva e deixar, ele vai fermentar, vai virar vinagre, irmão. Ele vai fermentando, vai fermentando, vai fermentando. E quando ele vai fermentando, o teor alcoólico vai aumentando, né? Ele vai ficando mais alcoólico. Então, embriaga com mais facilidade. A Bíblia, no entanto, não faz essa distinção. Mas Jesus diz, ninguém coloca vinho novo em odres velho. Por quê? Porque essa vasilha, feita de couro de animal, quando ela envelhecia, ela ficava rígida e quebradiça. Não sei quantos dos irmãos já viram couro de animal que tirou quando matava, caçava no Nordeste, o pessoal matava um animal e às vezes tirava o couro dele. Quando aquele couro ficava mais velho, ele ficava quebradiço, por conta que ele endurecia, ficava rígido. E o que Jesus diz? Se você colocar o vinho novo dentro do odre velho, o processo de fermentação faz com que o vinho ele venha entrar em um processo de expansão, ele vai expandir. E o odre velho, ele não suporta a expansão, ele vai se romper. Você vai perder o odre e o vinho. Se você colocar o vinho novo no odre velho, você perde os dois. Porque ele vai se expandir, vai estourar e você perde o odre e o vinho. Então, o odre velho você utiliza para pôr vinho velho que não expande mais. E o vinho novo você coloca no odres novos. O que Jesus está querendo dizer, meus queridos?
que ele estava diante de um grupo de pessoas novas, e o que ele havia para apresentar era um vinho novo, e aquelas pessoas precisavam ser inseridas com o conteúdo que Jesus estava apresentando para eles. No entanto, a classe religiosa que se opunha à pregação de Jesus Cristo, ele assemelha como o odres velho. É aquelas pessoas que já estão enrijecidas, já estão com aquilo que eles entendem, com a sua formação definida, e não há espaço para se introduzir algo novo neles, porque se você introduzir algo novo nele, você perde o que foi introduzido. Elas não suportam essa mensagem. Os odres novos são metáforas, meus amados, para as pessoas que acolhem a nova vida dentro de si. As pessoas que conseguem receber o Espírito somente por serem novas pessoas, convertidas. Elas estão abertas para essa mensagem. Aquele grupo de pessoas estavam maravilhados pela mensagem que Jesus Cristo transmitiam a elas. Elas estavam com os seus ouvidos atentos para a pregação da palavra. Os religiosos já tinham a sua concepção definida. Eles já sabiam o que eles eram dentro da sua teoria, dentro da sua visão religiosa. E Jesus diz: o que eu apresento é um vinho novo. E para se introduzir essa mensagem é necessário que a pessoa tenha essa flexibilidade, para que essa mensagem venha a ser introduzida nela. Jesus diz: ninguém coloca vinho novo em odres velho, porque se isso acontecer, ambos serão perdidos, o vinho e os odres. Bendito seja o nome santo do Senhor. É necessário abraçarmos o Evangelho de Jesus Cristo e entendermos que essa mensagem, ela tem como objetivo uma transformação completa. Transformação completa, meus queridos. A mensagem de Jesus, ela nos vira do avesso, meus queridos. Ela nos transforma na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de nos comportar, na nossa forma de negociar, como nós nos proceder com os pais, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os amigos, com o vizinho. Ela nos transforma na nossa totalidade. É bem verdade que essa transformação, ela passa por um processo paulatino, que não se dá do dia para a noite, e vamos nos aperfeiçoando dia após dia, mas o objetivo é que sejamos transformados no todo e não em partes. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Para concluir, meus queridos, Jesus Cristo continua a fazer nova todas as coisas. Como médico, oferece nova vida e saúde espiritual aos pecadores. Como noivo, traz novo amor e alegria. Também dá vestes de retidão. E semelhantes aos odres, ele nos enche, porém com o seu Espírito. Em Jesus, irmãos, a vida não é uma penúria, fome e nem funeral, mas sim um banquete que nos proporcionará alegria eterna. Aleluia. A Bíblia nos apresenta, meus queridos, um Deus festeiro. Deus, ele não é carrancudo, irmãos. Jesus também não era. A Bíblia nos apresenta um Deus festeiro. No Antigo Testamento, Deus mandou instituir vários tipos de festa. A festa da Páscoa, festa do Pentecoste, festa das primícias, festa do Purim. Havia várias ocasiões que as pessoas se reuniam para celebrarem, para fazer celebrações. Jesus, ele era conhecido como comilão e beberrão pelos fariseus. Jesus era chamado de comilão e beberrão pelos fariseus, porque ele participava das festas com frequência. O primeiro milagre de Jesus é registrado numa festa de casamento. Jesus, ele está sempre presente. Veja na casa de Mateus, nesse banquete, nós observamos Jesus na aldeia, na aldeia de Betânia,
na casa de Lázaro, nos banquetes. Em vários momentos Jesus ele se apresenta em momento festivo para se alegrar. E Ele tem a apresentar para nós, meus queridos. Ele tem a apresentar para nós um banquete que nos proporcionará a alegria eterna. Em Jesus Cristo, meus queridos, nós temos toda a alegria da qual nós necessitamos. Em Jesus nós teremos essa alegria constante, porque Ele é autossuficiente para as nossas vidas. Jesus, Ele nos basta, meus amados. Jesus, Ele nos basta. Uma vez que nós obtemos Jesus em nossas vidas, não temos falta de mais nada, porque Ele completa a vida de cada um que decide segui-lo como seu Senhor e Salvador. Louvado seja o seu santo nome. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém, meus amados.